Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que fecharam a embaixada em Teherã. O embaixador do Irã também foi retirado. A informação foi confirmada pela diretora de comunicações estratégicas do Ministério das Relações Exteriores na rede social X. Segundo informações, todos os membros da missão diplomática foram retirados. A decisão foi tomada em resposta aos ataques iranianos no país. E seguimos porque a Embaixada dos Estados Unidos em Israel divulgou um alerta aos funcionários e cidadãos no país. Segundo um comunicado, a embaixada não está em condições, neste momento, de evacuar ou auxiliar diretamente cidadãos americanos a deixarem Israel. O governo também orientou todos os funcionários norte-americanos e familiares a permanecerem em isolamento domiciliar até um novo aviso. E quem chega aqui no Hora News neste momento para repercutir os últimos acontecimentos do conflito é André Leist, cientista político e presidente executivo da Stand With Us Brasil. André, boa tarde. Obrigado por estar com a gente. Boa tarde para vocês, boa noite aqui de Israel para vocês e para todos os espectadores. André, como é que você avalia essa ofensiva do exército de Israel, participando ao lado dos Estados Unidos contra o território iraniano? Olha, eu acho que isso estava escrito já na parede, né? Que ia acontecer alguma coisa. Nos últimos meses, os Estados Unidos tentou negociar com o Irã um acordo para que eles não reformassem e readaptassem o seu programa nuclear e o seu programa de mísseis, que foi atingido pelos Estados Unidos e por Israel na guerra de junho do ano passado. Acredito eu que a inteligência desses dois países identificou sinais que eles estavam ativando novamente diversas centrais nucleares para poder recondicionar as centrifugas que foram destruídas. Em torno de 12 mil centrifugas operavam no Irã antes do ataque de junho do ano passado. E no momento de fraqueza do regime, após o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano, e após a queda do regime de Assad na Síria, no final de 2024, e depois, vendo, acredito eu, através da inteligência, tanto os Estados Unidos e Israel, vendo que o regime do Irã está engajado em reconstruir o seu programa nuclear, foi feita uma tentativa diplomática de negociação que durou algumas semanas, não resultando em nenhum tipo de avanço. Ao meu ver, a forma como o regime iraniano negocia não é comum para o Ocidente. Pouquíssimos avanços, pouquíssima maleabilidade, não aceitam as condições mínimas que os Estados Unidos estavam impondo ao Irã em relação ao seu programa nuclear, lembrando sempre que é um regime que prega a destruição de Israel, que prega a expansão desse regime para outras localidades, que apoia grupos terroristas na região, que inclusive já mataram americanos, israelenses e árabes no Oriente Médio. E aí foi visto uma oportunidade de uma ação militar que acredito eu, ela também ela foi colocada dessa forma e nesse momento para forçar os iranianos a chegarem a uma resolução ou uma troca de regime, um ou outro. Pois é, mais cedo a gente deu aqui a informação de que o próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os ataques vão continuar no Irã, que o exército de Israel não vai parar nesse momento. O objetivo, de fato, é chegar à queda do regime iraniano. Seria isso, André? Eu acho que queda do regime depende, desculpe, a queda do regime depende muito dos iranianos. Eu acho que o que gerou tudo isso foi os protestos que ocorreram no país final de dezembro, janeiro e fevereiro,
as informações que nós temos aqui disponíveis é que o regime matou mais de 30 mil iranianos em 2 dias de protestos. E isso, obviamente, levou a uma atenção do mundo em relação ao problema, que é a insatisfação da população iraniana em relação ao seu governo, a morte de pessoas de forma indiscriminada, apenas por estarem protestando contra esse governo ditatorial que controla o país já há 47 anos. E eu acho que os Estados Unidos e Israel, além de Estados Unidos e Israel, boa parte do mundo livre e democrático gostaria de ver um país livre e que os iranianos pudessem ser donos do seu próprio futuro. Ao fazer esses ataques desta forma, Israel tem o objetivo de enfraquecer o regime, para que o regime não tenha capacidade de produzir armas de destruição em massa e não tenha capacidade de construir e produzir mísseis balísticos, que também são armas que atingem, e como a gente viu hoje e ontem aqui em Israel, que tem capacidade de atingir o solo israelense e matar civis israelenses. Isso também enfraquece o regime internamente, esses ataques. E se esses ataques que enfraquecem o regime vão possibilitar que os iranianos voltem às ruas e tomem o controle do país de uma forma organizada, com uma liderança clara, e esse regime que já controla o país há 47 anos realmente caia, é de interesse nacional, não só dos Estados Unidos e de Israel, mas de boa parte do mundo democrático e livre. Então, eu não acho que o objetivo principal é a queda do regime, mas com certeza a consequência positiva desses ataques seria a queda do regime. Mas os ataques aéreos não têm como derrubar o regime. Para que haja uma queda do regime, é necessário que o povo iraniano também participe dessas ações após os ataques que estão ocorrendo nas últimas horas e nos últimos 2 dias, enfraqueçam o regime por si só. André Lais, muito obrigado pela conversa, por estar com a gente nessa cobertura especial da Record News. Boa noite para você aí em Israel. Obrigado. A gente vai acompanhar agora imagens ao vivo de Haifa, em Israel. Como o André disse, já é noite por lá, passa das 11 horas da noite. E a informação que chega neste momento da agência de notícias France Press é que os serviços de emergência israelenses estão atendendo várias pessoas que teriam ficado feridas após novos mísseis atingirem Jerusalém. Então, a polícia israelense também confirmando que neste momento, realiza buscas em Jerusalém após relatos de fragmentos de mísseis que teriam atingido vários locais. E militares dos Estados Unidos confirmaram que usaram pela primeira vez um drone